Seja bem-vindo ao módulo de linguagem não verbal. Por que a linguagem não verbal é tão importante? Bom, por uma série de fatores. Vamos dar uma olhada? A linguagem não verbal é importante por uma série de motivos. O primeiro deles é que ela é a melhor defesa anti-bullying que existe. Para pensar na época da escola. De repente você está na escola, de repente você já está bem distante dessa época. Mas para pensar na sala de aula. Por acaso alguém fazia bullying com aquele rapaz que tinha a linguagem corporal confiante e o tom de voz firme? Não, claro que não. Ninguém seria idiota de fazer isso. Quem acabava sendo a vítima do bullying? Aquele cara que falava para dentro, que tinha os ombros para frente, coluna projetada para frente, cabisbaixo. Eu já fui esse cara. E eu sei exatamente como é que funciona essa dinâmica. O segundo motivo é que a linguagem não verbal é uma linguagem universal. Ainda que você não fale o idioma da outra pessoa, você deduz o que ela quer pelo tom de voz dela, pela expressão facial dela e pela linguagem corporal dela em si. Você é capaz de identificar se ela está com raiva, se ela está feliz, se ela está apaixonada, se ela está triste, se ela está frustrada e muito mais. Vou explicar a origem de alguns dos gestos mais conhecidos que existem. Por exemplo, o polegar para cima, que é o sinal de ok, de aprovação, vem da época dos gladiadores romanos, onde o povo assinalava assim para o gladiador poupar a vida do oponente, ou então assim para o gladiador finalizar o oponente, matar o oponente. Outro gesto interessante é o nosso gesto de fazer sim. Esse gesto vem do ato de se curvar em submissão. Começava assim e foi mudando até ser um mero gesto com a cabeça, de fazer assim. O gesto do não, alguns estudiosos dizem que vem dos nenéns, quando ele não quer a papinha, que ele fica assim, e automaticamente esse vai virando o gesto de que você não quer alguma coisa. O sorriso, então, vem dos primatas. Os macacos têm uma tendência a sorrir para outros macacos para mostrarem que eles não são uma ameaça. O sorriso é uma coisa que baixa as guardas, né? Em terceiro lugar, a linguagem não verbal possibilita identificar o que a outra parte realmente pensa ou quer, ainda que ela não se manifeste a respeito disso. Eu podia ficar o dia inteiro te dando exemplos dessa parte, mas vamos só aprender alguns. Quando a pessoa está constantemente mexendo no anel dela, ou na pulseira dela, ou no colarinho toda hora, isso pode ser um indício de tensão. Quando ela está fazendo movimentos únicos e repetitivos, tais como fazer assim com as mãos, ou batucar uma canetinha na mesa, isso pode ser um indício de tédio. Quando ela conversa contigo sem olhar nos olhos, tipo olhando para baixo, e tapando a boca a cada coisa que ela diz, pode muito bem ser um indício de mentira. Aliás, você já reparou como é que nossa fisionomia muda quando a gente está atraído por alguém? Como é que o homem fica quando passa uma mulher gostosa? Automaticamente ele contrai o abdômen, estufa o peito e endireita a coluna, para transmitir confiança. A mulher também muda, né? Ela endireita o decote, ela começa a andar mais requebrando, ela mexe muito no cabelo. Nossa fisionomia muda quando está rolando um processo de atração. O quarto motivo é que a linguagem não verbal transmite aquilo que você é, sem a necessidade de você ficar se autoafirmando. Ao invés de você chegar e falar, não, eu sou um cara muito confiante, minha autoestima é muito boa, sou super de bem com a vida, super feliz, transpareça isso através da sua linguagem não verbal. É muito mais eficaz. E por último, a linguagem não verbal pode recondicionar o seu estado interno.
Vamos fazer um teste? Fique em pé. Vai, fica em pé. Agora, adota uma linguagem corporal positiva. Por exemplo, coluna reta, queixo erguido, os ombros separados, uma expressão de satisfação no rosto. Experimenta pensar numa coisa negativa sem mudar essa linguagem não verbal que você adotou agora. Experimenta. Você vai ver que é muito difícil. Porque quando você pensa algo negativo, a tendência é que você mude a sua linguagem não verbal. Mas se você for forte e mantiver uma linguagem não verbal impecável, você consegue controlar o que você está sentindo. É uma via de mão dupla. O teu interior influencia o exterior, sim, mas você pode também inverter isso. O exterior também pode influenciar seu interior. Bacana, né? Ok, você acabou de aprender que o mentiroso tende a não olhar nos teus olhos quando conversa, fica assim, e a tapar a boca quando conta uma mentira. Esse gesto vem da infância, inclusive. Já reparou que criança, quando mente, imediatamente tapa a boca? Então, mas existem outros traços para ajudar você a identificar o mentiroso. O primeiro deles é: o mentiroso tende a apontar o corpo ou os pés, ou até a mesma cabeça, para a saída do ambiente. Então imagina que a porta é aqui. O mentiroso está sendo confrontado por você, ele vai começar a apontar o pé, cabeça, ombro, ou vai ficar assim, com o ombro apontado, conversando. É o gesto de fuga. Outra característica é: o mentiroso tende a criar barreiras entre você e ele, barreiras simbólicas. Imagina que é uma mesa aqui entre você e o mentiroso. Aí você começa a confrontar ele num assunto polêmico, que você sabe que ele pode vir a mentir. Ele vai pegar os objetos da mesa e começar a botar entre você e ele, inconscientemente. É um gesto de criação de barreira. Outra coisa muito interessante do mentiroso é que as expressões faciais não acompanham o que ele fala. Quando a pessoa está feliz, de verdade, ela fala assim: pô, tô muito feliz, sério. Muito contente. O mentiroso não, ele fala assim: eu tô feliz. Ou seja, a expressão vem depois que ele fala. Não está sendo verdadeiro. E, geralmente, o olho do mentiroso não sorri. Só sorri a boca. Quem está feliz de verdade sorri assim. O olhar sorri. Mentiroso não. Mentiroso é assim, ó. Começa a perceber nas redes sociais as fotos dos seus amigos e você vai perceber quem é que estava realmente feliz e quem não estava naquela foto. Interessante você praticar isso. Então tá aí algumas dicas para te ajudar a desmascarar o mentiroso. Isso dito, não percamos mais tempo e vamos adentrar esse universo maravilhoso que é o da linguagem não verbal. Começando pela voz. Não adianta nada você ter uma linguagem corporal impecável e uma voz fraca, suave, sem autoridade. Eu já tive muito problema com isso. Eu era aquele tipo de cara que as pessoas à minha volta, quando me escutavam, era para pedir para repetir o que eu acabei de falar. De tão baixo que eu falava. Eu não conseguia me manifestar num grupo. Não conseguia me fazer ser escutado pelas pessoas. Eu levava bomba em entrevista de emprego na parte de dinâmica de grupo por causa disso. Não conseguia uma boa posição profissional por causa desse meu problema de voz. Eu me sentia muito frustrado. Muito, muito, muito. Eu não sei se é o teu caso. Mas se for, uma boa notícia. Isso acaba agora. Ok? Antes de eu ensinar para você as técnicas vocais que eu aprendi, eu quero que você aprenda quais são os 7 pecados da fala. Vamos dar uma olhadinha? Nem sempre as pessoas deixam de te ouvir por causa de uma projeção vocal fraca. Muitas vezes, a resposta está no teor da tua conversa. Julian Treasure tem uma palestra muito interessante no TED Talks chamada How to Speak So That People Want to Listen, que traduzido seria como falar de uma maneira que as pessoas queiram ouvi-lo. E ele menciona os 7 pecados da fala. São eles: fofocas, você só abrir a boca para falar da vida dos outros e falar de uma maneira maliciosa,
Julgamentos, que como já diz o nome, é quando você julga as pessoas sem nem parar para pensar nos motivos delas, sem nem mesmo você se colocar no lugar delas. E pior, condená-las. Tem pessimismo, negatividade. Isso não precisa nem de comentários, né? Quando você abre a boca para jogar um balde de água fria nas pessoas, natural que elas comecem a se afastar de você. Eu mesmo tenho horror de gente pessimista. Pessoas que botam empecilhos em todos os projetos que eu compartilho com elas. Reclamações. Nossa, você tem que saber reclamar com inteligência. Eu sou um cara muito reclamador, mas eu sempre reclamo com um teor de humor, com graça. E aí as pessoas acham engraçado as reclamações que eu faço. Agora, quando você só reclama sem ter um moral da história, pelo mero ato de você botar pra fora o que você não gosta, isso é algo que repele pessoas. Quinto, desculpas. Quando você fica toda hora procurando justificativas para sua incompetência. Ah, eu atrasei por causa disso, disso, daquilo. Ah, eu não consegui fazer isso porque aconteceu tal coisa. Nossa, eu não fui porque eu estava sentindo carregado espiritualmente. Enfim, quando você é o tipo de pessoa que tem sempre uma desculpa para não ter feito alguma coisa e para continuar incompetente, as pessoas também se afastam de você. Sexto motivo, mentiras, é claro. Sobretudo se você é aquele cara que não sabe nem mesmo mentir. Aquele cara que todo mundo conhece por ser um mentiroso. Ninguém quer conviver com uma pessoa dessas. E por último, pedantismo. Pedantismo é quando você tem uma postura arrogante perante os outros. Quando você se acha o dono da razão. Você não está disposto a escutar o lado das outras pessoas. E você acha que só o teu ponto de vista é o que está certo. Quando você é esse tipo de pessoa que está sempre catequizando, ou melhor, tentando catequizar as pessoas para aquilo que você pensa, você também vai acabar sem ninguém por perto. Em outras palavras, se por acaso você está cometendo um ou mais desses 7 pecados, é recomendável que você repense a sua postura, ok? Agora vamos dar uma olhadinha na parte de projeção vocal. Como é que a gente pode ter uma boa projeção vocal? Algumas dicas para você. Primeiro, procure respirar pela barriga, porque o diafragma retém muito mais ar do que o pulmão. A nossa tendência é respirar pelo pulmão, pelo tórax. Só que a quantidade de ar que o pulmão retém é muito pequena comparada com a do diafragma, que fica logo embaixo. Então, quando você respira pelo pulmão, a tendência é que você comece falando normalmente, mas do meio para o fim você começa a acelerar a sua fala para aproveitar o pouco de ar que ainda resta. Quando você respira pela barriga, você tem muito mais ar e é capaz de falar muito mais e com muito mais assim controle, suavidade, profundidade. É só você fazer um teste. Você inspira pelo pulmão e conta até onde você puder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até acabar o ar. Aí depois, faz outro teste. Inspira pelo diafragma, pela barriga, bem profundamente e começa a contar. Você vai ver que você conta muito mais quando você respira pelo diafragma. Pode fazer esse teste. Segunda dica é: mantenha a coluna reta enquanto fala para evitar as obstruções de ar. Quando você está cabisbaixo, curvado, entre outras coisas, você está comprometendo o ar que está saindo do diafragma para ser projetado. Então, se você quiser que a sua voz chegue em alto e bom som ao receptor, mantenha a coluna reta. Melhor coisa que você faz. Terceira dica: mire no receptor enquanto estiver falando. Bom, você sabe que o som se propaga com ar, né? Então não adianta nada a pessoa estar aqui e você falar para cá. Ela vai escutar alguma coisa, mas não vai escutar
com tanta nitidez como seria se você estivesse mirando o teu discurso nela. Trate de mirar o seu discurso no receptor, para que ele entenda a sua mensagem com clareza. Quarta dica: mantenha o seu tom de voz assertivo. Tom de voz suave foi feito para você subcomunicar que você não é uma ameaça. É o tom de voz que a gente usa com bebê e com cachorro. Como é que a gente fala com bebê? Vem cá, nenenzinho, que coisinha linda. Cachorro também, né? Que cá você, que coisinha fofinha. Você não chega pra um cachorro, ô Totó, vem aqui, vou te dar um carinho, vem aqui agora, desgraçado. Você não chega pro cachorro e fala isso. Você automaticamente muda o teu discurso com animais e com crianças para eles não se sentirem ameaçados. Agora, o grande problema é quando você começa a falar assim com homens e mulheres. Você começa a subcomunicar que você não é ameaça nenhuma e nessa brincadeira eles perdem o respeito por você. Então, se você quiser que as pessoas te valorizem e te respeitem, fale com tom de voz assertivo. Você não vai chegar para uma pessoa e falar: vamos no bar comigo? Não, vamos no bar comigo. Ó, repara no meu discurso, ó, imperativo. Nunca pergunte: você quer? Vamos comigo? Não. Vamos no bar comigo pegar uma bebida. Pega uma água. Pode falar, por favor. Pega uma água pra mim, por favor. Olha a diferença. Você chega pra alguém: você pode pegar uma aguinha pra mim, por favor? Tão suave, né? E se você chegar: pega uma água pra mim, por favor? Pessoa, beleza, um momentinho. É um tom de comando que é tão assertivo que as pessoas acabam te obedecendo mais, te valorizando mais. Então pratique o discurso assertivo. Não fique fazendo fale, vem comigo no bar, não é? Vem comigo no bar. Jamais faça isso. Quinta dica: pronuncie sílaba por sílaba, sem comer palavras, a não ser que isso faça parte da sua identidade cultural, o que pode ser considerado um charme. Bom, o esperado é que você fale sílaba por sílaba para que a pessoa te entenda direitinho. Isso, inclusive, transmite mais educação, transmite mais sofisticação no seu discurso. Agora, existem lugares onde é um traço cultural comer sílabas. Por exemplo, Minas Gerais. Em Minas, as pessoas não falam para você, eles falam pro você. Se isso faz parte da tua cultura, beleza, mantenha, porque aí é algo seu, é o seu charme. Agora, se você vem de um lugar onde isso não é normal, comece a repensar o jeito que você está falando. Sexta e última dica: realize exercícios vocais pela manhã ou antes de sair para algum evento social, para adquirir uma voz mais bonita. Cara, não tem jeito. Exercício vocal é engraçado se visto por outra pessoa. É melhor que você faça isso sozinho, senão você não só vai arrancar gargalhadas, mas vai despertar nos outros uma vontade de te internar. Ao mesmo tempo, esses exercícios são muito úteis, você vai melhorar muito a tua voz se fizer eles. O primeiro deles é um exercício muito eficaz para você fazer a tua voz ficar mais grave. É o exercício usado por locutores de rádio. Você vai puxar o ar como se estivesse puxando um macarrão com um biquinho, até não poder mais, e você vai expirar com o som mais grave que você puder emitir. Vai fazer isso 3 vezes seguidas. Então, por exemplo. Bom, automaticamente o som da tua voz fica desse jeito. Não estou forçando, e realmente fica mais grave. E fica um bom tempo assim. Recomendo que você faça pela manhã, ou então antes de você sair pra balada, que aí dura ao longo da balada. Agora, pelo amor de Deus, se você estiver sentindo o teu tom de voz grave se perder no meio da balada e quiser fazer exercício, vai pro banheiro. Se bem vai ficar estranho, né? Só fica no meio da balada lá. Vão achar que você é maluco lá dentro do recinto, então não faça isso. Bom, outro exercício é você aquecer o lábio. Então imagina que o som está vindo do teu umbigo para cima, assim, bah, 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 bah.
Bah, bah. Vem lá de baixo, imagina que o ar tá vindo lá de baixo. Bah, 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 bah. Isso vai aquecendo teus lábios. Bah, bah, bah. Imagina um cachorro. Sabe aquele cachorro e saiu do latido? Bah, 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 bah. Assim mesmo. Bah. Vai aquecer o teu lábio. O outro é você também aquecer os teus lábios. É outro exercício eficaz. Que é... Faz umas 10 vezes. E por último, é um exercício que você vai fazer subindo a tua entonação e descendo. Se você praticar todo dia de manhã ou antes de sair, você vai ficar com um tom de voz muito melhor, significativamente melhor. Confia em mim. Aqui está uma dica de ouro para você. Grave palestras e ou discursos seus com a webcam do computador ou com a câmera frontal do celular e depois analise essas gravações com um olhar crítico para identificar o que deve ser melhorado. Caso você queira, você pode até recorrer a um amigo seu para analisar por você o seu discurso. Pede para ele analisar de um ponto de vista crítico, para ele não se preocupar em te contar a verdade. Se prepare para receber o feedback dos outros. Às vezes pode até te chatear o que as pessoas vão te dizer, mas isso é para o seu próprio bem. Tá no ambiente barulhento? Não adianta você competir com o som. Não adianta você gritar, se espernear. Ao invés disso, alguns macetinhos para você poder conversar com alguém no ambiente barulhento. Primeiro macete é o de você pronunciar sílaba por sílaba, porque isso facilita a leitura labial. Beleza? O outro macete é, ao invés de você gritar, você fala mais agudo. Então, ao invés de você ficar falando assim para a pessoa, fala assim com ela que ela vai te entender. Você tornou a tua voz mais aguda, e quando você bota a tua voz mais aguda, você facilita o entendimento. A dica final, e essa é sensacional, é: se você tiver com outra pessoa encostada numa parede, ao invés de falar diretamente com ela, fala na direção da parede, porque o som vai bater e voltar na direção dela com uma acústica melhor. Ela vai escutar muito melhor o que você está querendo dizer para ela. Então, essas são as dicas que eu te dou para você interagir no ambiente barulhento. Agora que você já dominou a sua voz, vamos dar uma olhadinha na parte de contato visual e expressão facial. Como é que a gente pode melhorar o nosso contato visual e a nossa expressão facial? Em primeiro lugar, mantenha os olhos relaxados. Então, como é que a gente faz para manter os olhos relaxados? É realmente relaxar, não ficar com o olho arregalado ou a testa franzida. Relaxa, deixa descansados, ó, meio semicerrados. Suavidade no olhar. Em segundo lugar, olhe a outra pessoa nos olhos com profundidade e evite piscar. Quando eu falo de olhar com profundidade, eu quero dizer você olhar nos olhos dela como se você estivesse fazendo um raio-x da cabeça dela. Como se você estivesse tentando ver o que há por trás do olhar dela. E sem piscar. Quando você faz isso com sucesso, você desencadeia na cabeça dela uma reação química responsável pelo processo da paixão. Isso está no livro da Leo Lowndes, inclusive, que é o de conversar com qualquer pessoa, se não me engano. E você vai sentir que teve sucesso quando você vê que a pupila dela está se dilatando. Agora, uma dica: não faça isso com homens, porque com a mulher você desencadeia essa reação química, mas quando você faz isso com um homem, você desencadeia agressividade. Repara bem, o cara pode ser teu melhor amigo. Se você olhar ele direto no olho, ele vai se sentir incomodado, vai perguntar: qual é a tua? O que foi agora? Tá me olhando por quê? Não faça isso. Em terceiro lugar, olhe para a mulher como se tivesse captado alguma malícia no que ela disse.
que eu quero dizer com isso? Ela fala alguma coisa pra você, mesmo que não tenha malícia, você olha pra ela assim. Sei. Esse tipo de olhar gera tensão sexual no momento. Bem eficaz. Imagina que você tá numa reunião e você quer que as pessoas prestem atenção em você, mas também naquilo que você tem para mostrar para elas. Então como é que você faz para não causar confusão entre ter que olhar para sua prancheta e olhar para os teus olhos? Usa ou o dedo ou uma caneta. Você fala com ela, de repente você vai com a caneta para cá e ela vai conversar. De repente você volta, fala, vai, mostra mais coisas, de repente você volta. Ó, a caneta vai apontando pro teu olho, apontando para a prancheta, apontando pro teu olho, apontando para a prancheta. Com isso você vai conduzindo para onde ela deve olhar. Muito eficaz para você mostrar alguma coisa para alguém sem perder a autoridade. Voltando ao assunto do treinamento, em quarto lugar, não comece a interação já sorrindo. Ao invés disso, comece sério e vá soltando o sorriso aos poucos. Isso deve ser feito no primeiro minuto de interação. Todo mundo sabe que as pessoas reagem melhor ao sorriso. E é justamente por todo mundo saber disso que ficou meio banalizado você já chegar sorrindo. Ao invés disso, chega sério e à medida que você começar a falar, você vai soltando o teu sorriso. Essa técnica também é da Leo Lowndes. E a pessoa se sente abraçada pelo seu sorriso quando você faz assim. Então, ao invés de você já chegar sorrindo, não, você chega sério, começa a falar e tal, começa a soltar o seu sorriso com bastante naturalidade. E aí ela vai se sentir muito mais abraçada pelo teu sorriso. Em quinto lugar, caso você tenha barba, ignore a dica acima e já inicie a interação sorrindo. Ou seja, se você for que nem eu, barbudo, aí as regras mudam, já tem que chegar sorrindo mesmo. Pelo seguinte, quando você tem pelo facial, o pelo facial, ele disfarça muitas feições do nosso rosto. E isso torna a pessoa meio assim... Como é que eu posso confiar nela? Não estou conseguindo ver a expressão facial. Já reparou que vilão em filme, principalmente filme antigo, é sempre o barbudão, tipo Brutus, do Popeye e tal. Então, para você não passar aquela imagem de mal, de não confiável, já chega sorrindo. Isso se você tiver pelo facial. E por último, enriqueça a sua fala com as expressões faciais mais adequadas ao discurso. Eu vou te contar uma coisa que você de repente nem sabe, mas expressões faciais aumentam substancialmente sua atração, porque você transmite muito melhor sua mensagem. Por exemplo, olha a diferença. Pô, que nojo. Esse é o primeiro exemplo. Olha o segundo. Ah, que nojo. Expressão facial. Agora, infelizmente, muitos caras não estão habituados a fazer isso. São aqueles caras que você nunca sabe se eles estão felizes, tristes, zangados, enojados, porque é sempre a mesma cara. O rosto tem muitos músculos e você tem que exercitar esses músculos para eles começarem a aparecer. Quando você não exercita, você fica com aquela cara monótona que nunca muda. Então, exercício básico é você começar a mastigar o seu rosto para liberar as suas feições. Então, começa a mastigar pela manhã, depois do exercício vocal, dá uma mastigada no teu rosto, mais 10 mastigadas. E isso vai começar a soltar o teu rosto para você transmitir melhor o que você está pensando pelas expressões faciais. Você sabia que é possível seduzir uma mulher sem falar praticamente nada? Vou te ensinar como é que funciona. Você só vai usar o teu contato visual e a tua expressão facial. Imagina que você está na balada se divertindo e tem uma garota lá que você suspeita que esteja te olhando direto. Como é que você sabe, primeiramente, se ela está realmente afim de você? Ela vai olhar para você, você olha para ela de volta. Ela vai, com certeza, desviar o olhar nessa primeira investida. Ela vai virar a cabeça. Não desanima. Se em até 45 segundos ela voltar a olhar para você,
Isso é positivo. Significa que ela realmente estava te olhando e está te olhando mais vezes agora. Se ela te olhar novamente, você vai cerrar o olho e fazer assim. Do tipo, o que você está se comunicando aqui? Eu te conheço, hein? E ela vai pensar o quê? Peraí, ele me conhece? Ele está me olhando como se me conhecesse. Vai gerar o quê? Curiosidade. Imediatamente você vai dar um sorrisinho, um tchauzinho, um brinde, o gesto cabe a você. Tem que ser algo congruente contigo. E repara como que ela vai reagir ao seu gesto. Se ela virar a cabeça, esnobe, tudo, então foi meramente um equívoco. Mas se ela sorrir de volta, corresponder, isso já significa receptividade. Aí o que você tem que fazer? Simplesmente andar devagar na direção dela, sem curvar, sem ficar desviando as pessoas. Tem gente no caminho? Pede licença, com licença, beleza. Com licencinha, beleza. Chega nela, tudo bem, não conheço você não, mas você parece tão legal. Já tem meio caminho de interação andado só com esse macete. E chegamos à tão esperada hora, a hora da linguagem corporal em si. Bom, já deve ter aprendido que quando a pessoa está de braço cruzado, quando ela está de perna cruzada, ou cabeça baixa, é porque ela está fechada para você, né? Agora, você quer saber por que isso acontece? Vamos dar uma olhadinha? Nós temos 7 chakras frontais, que são a cabeça, os olhos, o pescoço, o tórax, a barriga, a virilha e, se não me engano, o períneo, que é a parte que compreende o trecho entre o órgão reprodutor e o ânus. Nós nos sentimos muito vulneráveis nesses 5 últimos chakras que eu citei, ou seja, pescoço, tórax, barriga, virilha e períneo. Então, quando a gente fecha a nossa linguagem corporal, nós estamos, na verdade, protegendo os nossos chakras. É por isso que nós baixamos a cabeça para proteger o pescoço, cruzamos o braço para proteger o tórax, curvamos para frente para proteger o abdômen e cruzamos a perna para proteger virilha e períneo. Você pode ver na imagem à direita que ela está protegendo praticamente todos os chakras dela. Por isso que, quando a gente fecha a linguagem corporal, nós temos esses traços tão característicos de cruzar o braço, baixar a cabeça, cruzar a perna, curvar para frente, etc. Quando você tem uma linguagem corporal fechada, como essa que acabou de aparecer, é bem provável que você ative o efeito invisível. Você fica invisível para as outras pessoas, você passa despercebido. Eu lembro, quando eu fazia faculdade de desenho industrial, eu tinha essa linguagem corporal. Eu era muito fechado. E alguns anos depois que eu me formei, já como chameleon, eu encontrei numa balada 2 garotas que tinham estudado comigo na mesma sala de aula, aqueles 3 anos e meio de faculdade. Uma delas se lembrava de mim porque ela já tinha feito trabalho de grupo comigo. Mas a outra, que eu nunca tive contato, não se lembrava nem remotamente quem eu era. Para você ver como é que esse efeito invisível é poderoso. Então não seja vítima disso. Imagina que você tem um balão vazio dentro de você e que esse balão começou a encher. Então esse balão, à medida que vai enchendo, ele vai inflando o teu peito, endireitando tua coluna, jogando teus ombros para trás, erguendo tua cabeça. Encara o mundo aberto, sem obstruir os teus chakras. Analise a situação como um todo. Já dizia David Deida, encare o mundo com o coração aberto, ainda que isso significa sentir muita dor. Porque você nunca vai sentir a situação como um todo se você não encarar o mundo de peito aberto, beleza? A linguagem corporal é uma coisa tão interessante que até mesmo a forma como você usa as mãos pode influenciar as suas interações com alguém. Por exemplo, os homens das cavernas sempre uma tendência a mostrar as palmas das mãos deles um para o outro para dizer que eles não estavam armados. Então, quando você aborda alguém e por alguns segundos chega, tudo bem, eu vim aqui com um amigo meu, mostrei a mão rapidinho. Só o fato de você mostrar as suas palmas das mãos já baixa muito a guarda das outras pessoas, porque você não é mais uma ameaça.
Outra coisa interessante é a maneira como você aperta a mão de alguém. Porque se você apertar assim, isso é submissão. A palma da mão estendida, assim com a costa para baixo, a palma para cima. Não deixe alguém apertar sua mão assim. Assim é a posição neutra, é a posição ideal. Agora, se você quiser jogar sujo e mostrar autoridade, aperta assim. Porque assim você tem dominância. Repara bem, estou dando uma ordem para você. Você, para cá. Olha como é que é amigável. Você, para cá. Muito amigável, né? Se você fizer assim, você, para cá. É assim. Tem autoridade, mas não chega a ser uma coisa prepotente. Agora imagina assim, você, para lá. Aí ficou bastante prepotente, né? Palma da mão para baixo é um gesto de você dominar alguém. É submissão, é você submeter alguém a você. Outra coisa interessante é a maneira como você está movimentando tua mão conversando com alguém. Se você estiver falando com alguém assim, isso significa faça isso ou então é ameaça. Agora, se você vê alguém falando contigo assim, se prepara, porque ó, esse é o gesto que antecede o quê? O soco. Muito cuidado, se alguém estiver falando contigo assim, se prepara que vai vir alguma coisa aí. Não muito agradável. Então a maneira como você usa a mão pode influenciar bastante. Olha que curioso, né? Aí tu tá na balada, no bar, na festa, quer pegar uma cervejinha, aí você chega no bar, tá aquele balcão repleto de gente em volta, apenas um bartender atendendo e você nem conhece bartender para ter algum privilégio. E você pensa, caraca, vou ficar 20 minutos aqui no mínimo. Calma, tem jeito. Vou te ensinar a furar a fila do bar. Você pega a tua comanda, ou então teu dinheiro, cartão, vai botar entre os dois dedos, para chegar na beira do balcão e fazer assim, ó. Assim mesmo. E mantém assim. De 4 a cada 5 vezes, o bartender vai te olhar e te atender primeiro. Confia em mim, esse macete funciona 4 a cada 5 vezes. Muito bacana. Para que você obtenha uma taxa de sucesso maior nas suas interações com as outras pessoas, é importante que você tenha consciência do que é espaço pessoal. Espaço pessoal é uma espécie de perímetro que criamos na nossa volta, onde apenas pessoas íntimas podem entrar. Quando o desconhecido invade nosso espaço pessoal, a gente fecha a linguagem corporal e possivelmente levanta a guarda para o confronto. Você tem que ter uma consciência de que o espaço pessoal muda em função da densidade demográfica. Quando você está num lugar de baixa densidade demográfica, ou seja, um lugar com poucos habitantes, a tendência é que o espaço pessoal seja grande. Isso é muito comum em países desenvolvidos, onde tem poucos habitantes, onde a taxa de natalidade é controlada. Agora, quando você tem um lugar com alta densidade demográfica, é bem provável que o espaço pessoal seja muito pequeno. Para pensar nas comunidades onde moram as pessoas de baixa renda. Muitas vezes você tem várias pessoas morando numa mesma moradia, dividindo o mesmo espaço. E por causa dessa alta densidade demográfica, elas ficam muito próximas uma da outra. É por isso que você vê as pessoas mais humildes chegando bem mais perto de você, cutucando bastante você quando falam. Então é importante que você tenha uma consciência do que é espaço pessoal, porque isso pode influenciar como a pessoa vai te receber. Um grande exemplo do que é o espaço pessoal em funcionamento é o elevador. Imagina que você está com um amigo seu esperando o elevador chega e vocês entram. E você começa a conversar com ele, blá, 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 blá.
Aí que tá, antes do teu elevador chegar no destino, ele faz uma paradinha em outro andar, onde outra pessoa desconhecida vai entrar. Já reparou que você imediatamente cala a boca? E aí a pessoa entra, né? E a viagem provavelmente vai seguir em silêncio? Porque o elevador é um espaço muito curto. Então, chegou aquele estranho, você sentiu o teu espaço pessoal sendo invadido. Você não reagiria assim se você estivesse numa mesa de bar conversando com o teu amigo e esse estranho estivesse na mesa ao lado. A questão é que o espaço onde vocês estavam era muito limitado e isso engatilhou a reação do espaço pessoal. Ok, vamos agora falar sobre a linguagem corporal que você deve adotar quando estiver em pé, ok? Então vamos começar com a postura padrão. Repara que, se você ficar simétrico, você parece muito confrontacional, para não dizer robótico, né? Então, a postura ideal, quando você está em pé, é você adotar um ângulo de 90 graus entre as suas pernas, assim. Inclusive, segundo fotógrafos de moda, essa é a posição mais elegante que uma pessoa pode adotar quando estiver em pé. Ocupa espaço mesmo, não fica comprimido, não fica assim, ocupa mesmo espaço, quase um espaço pessoal grande. Em seguida, você tem que endireitar sua coluna. Então imagina que tem um fiozinho aqui, no topo da sua cabeça, que vai te puxar e te alinhar todo. Então, ó, tá aqui o fiozinho, você tá, ó, quadril para dentro, barriga para dentro, peito para fora. Melhorou, né? O ombro tem que estar relaxado, alinhado. Então, um macete ideal seria você fazer... Sabe aquele exercício de academia de encolhimento que você pega a barra e faz assim? Ou então assim? Então, imagina que você vai fazer o exercício de encolhimento, mas você vai parar na metade. Vai encolher, parou na metade, relaxa. Ó, você abriu o peitoral, o ombro está mais alinhado. Tá bacana, mas ainda tá um pouquinho robótico, né? Então, o que você vai fazer? Você vai projetar seu peso para cima dessa perna. E pronto, você tá com uma postura bacana para conversar, para bater papo. Agora, bota em mente o seguinte: os seus gestos não podem passar da altura da barriga. Não gesticula assim, pelo amor de Deus. Gesticula assim. Assim é suave, é tranquilo. Gesticular assim é desespero. Então, mantenha seus gestos por aqui. Se você tiver com uma bebida na mão, você vai ter que fazer da seguinte maneira. Você segura a bebida assim. Jamais segure a bebida assim, assim. Porque isso é um gesto inconsciente de defesa. Tipo, eu tô com medo, eu tô me defendendo, isso aqui é meu escudo. Então não faça isso. Outra coisa que você deve evitar a todo custo fazer é ficar encostado na parede. Assim. Principalmente facinho com a bebida. Porque isso também é desespero. Você está se sentindo acuado. Nunca fique encostado na parede. Isto dito, como é que você deve andar? Simples. Primeiro de tudo, lembre-se de que, se você estiver numa balada, num ambiente movimentado, os seus movimentos têm que ser 25% mais devagares que o da maioria. Porque clima de balada foi feito para você ficar com pressa, movimentar rápido. Então, quando você se movimenta devagar, você ganha um certo destaque no ambiente. Então, você anda um pé na frente do outro em linha reta, mão tranquila, ó, mão relaxada, sim, andando. Assim mesmo. Andando assim. Todo e qualquer movimento seu é interessante que ele seja 25% mais lento. Por quê? Isso tem um fundamento antropológico, tá? Os caçadores, aqueles homens mais aptos à sobrevivência antigamente, como é que eles caçavam? Eles chegavam correndo pro bicho e tacavam a lança? Não. Ele tinha que ir com aquele vigor, aquela coisa de abrir para caçar. Então, esse movimento mais lento chama a atenção do sexo oposto para mostrar que você tem aquela astúcia, aquela coisa de caçador. Isso chama atenção. Então, se você adotar movimentos mais devagares, você definitivamente vai chamar mais atenção no ambiente, ok? Agora, e na hora da abordagem, né? Como é que você aborda uma pessoa em pé? Olha, você vai andar normalmente, como falei, e quando você abordar a pessoa, e assim que você abordar, você vai jogar toda a tua energia para lá. Então tá aqui a pessoa, ok? Você vai chegar, abordar e pum.
Você pode falar qualquer coisa, do tipo, eu tava lá conversando com meus amigos. Por quê? Quando você aborda alguém assim, você ainda joga toda a tua energia pra lá, primeiro, você não tá abordando de frente, você não tá invadindo o espaço pessoal da pessoa. Lembra que eu falei de espaço pessoal? Você tá dando pra ela a opção dela sair, dela fugir, dela ir pro outro lado. Segundo, quando você faz assim, você tá jogando toda a tua energia pra fora. Tipo assim, eu não tô de maneira alguma querendo invadir teu espaço. Você fica com uma... Você cria mais abertura nela quando você age dessa maneira. E aí, quando ela começa a conversar, aí sim você passa para a escalação física nível 1. Agora, ressalto, você vai ver com demonstrações essa parte em jogo subjetivo, então não se preocupe, ok? Agora, outra coisa interessante seria a postura sentado. Primeiro de tudo, antes da postura sentado, como é que a gente aborda pessoas que estão sentadas? Jamais, vamos imaginar, tá aqui o banco, tá aqui a pessoa sentada. Jamais chegue assim. Por quê? Você já está mais alto, está mais baixo, vai ser intimidador, vai incomodar. Então, sempre que tiver a gente sentada, você vai ficar numa angulação, na mesma... Como eu posso dizer? Você vai ficar na mesma altura dos olhos dela. Então, você chegou, baixou e começa a conversar. Assim. Parará, parará, parará. Assim mesmo. Você pode também fazer assim. Ela vai ver que você está um pouquinho incomodado com essa postura e vai mandar você sentar. Se ela não falar nada, você fala rapidinho para criar um conforto. Rapidinho, não vou demorar, só para estar machucando a minha perna. Aí continua conversando. Pará, parará, parará, parará. Ok? Essa é a abordagem quando alguém está sentado. Agora, como é que você deve se comportar sentando? Seguinte. Eu sei que seus pais, os meus também, te ensinaram que você tem que sentar com a coluna reta, né? Perninhas simétricas, assim. Tá natural, né? Essa postura, né? Só que não. Então é o seguinte. Primeiro, nada de simetria. Perna assim. Se tiver lugar para encostar, você vai encostar todo relaxado. E suas mãos, assim, meio que encostadas na coxa e vai conversando. Assim, para. Senta relaxado como uma criança sentaria. Imagina que você é uma criança. Como é que a criança gosta de sentar? Ela gosta de esparramar, falar e tal. Mostra descontração, mostra naturalidade. E você pode conversar. E se tiver uma galera sentada, você pode ir conversando e apontando para cada um que você quer dirigir a palavra, assim. Parará. Pô, você sabe essa parada? Eu lembrei de você naquela parada lá. Tarará, tarará. Essa é a postura sentada, super natural. Lembra, se você estiver encostado, encosta mesmo e o ombro para trás, assim, relaxado. Conversando. Tarará, tarará. Essa é a postura ideal para você adotar quando você está sentado. Quando uma mulher permite proximidade, isso pode muito bem ser um sinal verde. Então imagina que você está numa balada, num ambiente tocando música, e tá o teu grupo aqui e o grupo dela lá. E você suspeita que ela tá te olhando, mas ao mesmo tempo não tem ambiente para você fazer aquele macete do contato visual. Você pode muito bem combinar com os amigos de você ficar costa a costa com ela e você aos pouquinhos indo para trás até você encostar. Se ela por acaso não der um passo para frente e continuar em total contato com o teu corpo, isso pode muito bem ser um puta do sinal verde. Você pode, às vezes, até arriscar e falar: ei, tudo bem? Tá gostando daqui? Quem sabe? Outra coisa que funciona é quando ela está sentada num lugar, você sentar do lado dela, conversando e tal, e você começa a encostar a tua coxa na dela. Se ela não estiver tirando a coxa dela pro lado, também é algum sinal de proximidade. Não subestime isso, isso é muito poderoso. E chegamos ao fim de linguagem não verbal. Meu último conselho para você é: analise a linguagem não verbal como um todo, nunca isoladamente. Não é porque a pessoa está de braço cruzado para você que ela está te rejeitando. Ela pode estar com frio.
Se por acaso ela tiver de braço cruzado, dando as costas, perna cruzada, ainda virando a cabeça, aí pode ser uma rejeição. Outro exemplo muito comum é: não é porque a mulher está mexendo no cabelo dela que ela está afim de você. Se ela só estiver fazendo isso, pode ser outra coisa. Pode estar simplesmente brincando, pode ser um tique dela, pode ser tensão também. Agora, se ela estiver mexendo no cabelo dela, sorrindo toda hora para você espontaneamente, ajeitando o decote, requebrando quando anda para você, aí pode ser um sinal de interesse, sim. Você vai ver em jogo subjetivo os sinais de interesse da mulher, ok? E uma dica de ouro para você seria você assistir filmes, seriados com personagens que sejam assim um modelo de excelência para você poder analisar como é que eles andam, como é que eles sentam, como é que eles se movimentam. Super útil para você praticar. E é isso, galera. Eu desejo a você muito sucesso e até o próximo módulo, que é o módulo de estilo.